Aparece para vocês? Precisa que aumente a tela? Tá num bom tamanho? Dá para ver? Essa programação, gente, vai auxiliar bastante a gente na questão de equivalência de taxas, principalmente, tá? Tá ótimo. Show de bola. E aí, basicamente, é isso aí mesmo que tá mostrando a tela, tá? FRS, FR para baixo, Isto zero, e tudo que vocês forem colocando na tela, o que tá aqui escrito visor é o que tem que aparecer no visor de vocês, tá? Lá na frente a gente vai entender o porquê de deixar a HP programada. E não tem problema desligar, tá, gente? A programação não sai. A programação só vai se perder se vocês apertarem FRS de novo, que aí ele volta no, ele entra no modo de programação. Isso aí, Ítalo, então já está bastante familiarizado com ela, né? Professora, agora a gente já faz todas, é só a primeira? Desculpa, eu não entendi. E tudo bem usar o áudio para tirar dúvida ou só pelo chat? Não, tudo bem, pode perguntar. Tô aqui. Ah, tá bom. Eu não vou comprar calculadora, não, mano. Essa aqui é que o Se tiver tio. dúvida, pode ir mandando aqui, pode parar, pode interromper sem problemas, A- Guilherme. Agora, Deixa eu ver então, o um que pouquinho, que a então. gente precisa Conversar fazer? com É ele. só essa primeira do FRS ou já são Isso, todas? você vai seguindo toda a programação. F barra R barra S, depois FR para baixo, Isto zero, Recall I, vai seguindo. Aí, à medida que você for lançando, isso aqui que está do seu lado esquerdo, direito, na verdade, vai aparecer no visor da sua HP. Patrícia, à medida que a gente for fazendo os exercícios, vocês vão entender, tá? Por que de deixar uma HP programada para facilitar o cálculo aí de vocês, com certeza. Professora, só para aproveitar aqui, então, enquanto não começa, por exemplo, eu coloquei FRS e aí Uhum. deu certinho, apareceu 00. Eu preciso clicar algum botão ou Não, aperto vai seguindo. direto F, R para baixo? R, F, R para baixo, vai continuar o mesmo 00 com um risquinho. Depois Isto zero. Uma dúvida também, professora. Pode Quando falar, Karina. cheguei no GR para baixo, ele parou no 16 menos 20, como se fosse logo depois do X. Aí, onde você estava com o mouse? Aí agora eu não sei o que que eu faço mais. Ele parou no 16 menos 20. Isso. Dá para você ver o restante da programação. Você vai apertar G, R para baixo. Então, mas eu acho que eu já apertei ela, será que não? Pode ser que não, porque senão ele não teria parado no 16 20. Não. Então, vou tentar, ó, GR para baixo, né? Agora você vai apertar Então, tá vendo? duas ou três vezes. Ah, Depois entendi. você vai apertar FRS. Aí ele vai zerar, quer dizer que a programação está finalizada. É, não, mas ele não deu. Tá, vou apertar mais uma para ver. Ele continua na tela, 16 menos 20. Mesmo apertando GR Será para que eu tenho que baixo, apertar esse 00 embaixo? você vai apertar GR para baixo. Então, aí depois que eu apertaria esse 00 ou 000, não é? Isso, depende da HP. É, mas não tá dando, Se não der, tem que refazer, né? tá? Tem que começar de novo. Aí para eu apagar, eu vou no F, CLX, né? Não, aí você volta aqui na programação, FRS. Ah, tá. Começa do zero, não precisa apagar, não. Começa do zero. Vou Exato. começar de novo. Obrigada, tá? Imagina. E só para entender aqui, antes da prova a gente vai fazer isso? No dia da prova verdadeira, eu digo. Não, não, Guilherme, você pode deixar a calculadora programada e no dia da prova levar ela programada, não tem problema, tá? À medida que você utiliza ela, essa programação não some da memória da HP. Ah, tá, entendi. Obrigado. Deu certinho? Conseguiram? Então, se alguém tiver essa dúvida também, professora, quando eu apertei o X e chegou nesse 16 menos 20, aí Uhum, eu apertei o G, R para baixo.
Isso. Aí ele ficou no menos 16,20. Só depois que eu apertei o 00, que ele me deu esse número 17 menos 43, 33. Exatamente, perfeito, é isso aí Aí mesmo. agora deu certinho. Aí você vai Ótimo. FRS de novo e ele vai zerar. Aí ele vai zerar isso mesmo. Aí eu deixo assim, né? Perfeito. Aí pode seguir que a HP tá programado. Ótimo. Obrigada, viu? Imagina. Foi, bora? Vamos começar a trabalhar? A gente tem bastante exercícios aí para fazer. De fato. Vamos falar de perpetuidade da renda. Lembram dos macetes que eu dei na semana passada? Eu espero que sim. Professor, a penúltima linha é duas vezes o zero, é isso? É só apertar Duas zero ou depois. três, Guilherme. Você vai Tá, apertar duas vezes, e aí, se for o de duas vezes, ele já vai te entregar o 17/43. Se não, você aperta mais um. tá, obrigado pela ajuda aí. Top demais. Então, vamos lá. Depois eu vou compartilhar no grupo com vocês também a programação, tá? Porque caso vocês percam, vocês podem ficar com ela no grupo, enfim, para depois reprogramar a HP de vocês. Vamos aumentar aqui. Vamos começar fazendo os nossos queridos exercícios. Apareceu para vocês a primeira questão? Apareceu. Show. Então vamos lá. Vamos ver o que traz a nossa primeira questão. Um investidor obteve as seguintes taxas de retorno em 6 meses. Ali ele está dando para a gente um fluxo de caixa de retorno diferente. No primeiro mês, 1,10, 3,5. No terceiro mês, ele teve um retorno negativo e por aí seguiu. O exercício quer dizer o quê? Qual foi a taxa acumulada do período? Está perguntando para a gente, no final aí desses 6 meses, quanto o nosso investidor teve de retorno, de fato. A gente tem duas maneiras de calcular isso aí. Nós podemos ir lançando a taxa somada a 1, ou tem uma outra maneira super simples, que eu disse para vocês que eu gosto de ensinar os macetes, que vai facilitar. Exemplo, pensem que vocês têm R$ 100. Vocês vão começar investindo R$ 100. E vocês vão lançando na HP esses valores. Então, no primeiro mês, você teve um retorno de... Você investiu R$ 100 no primeiro momento. Depois você vai somar 1,10%, você vai somar 3,50%. No terceiro mês, você teve um retorno negativo. Você pode diminuir dos retornos ou somar um CHS. Lembra que a função CHS inverte o sinal da HP? É a função negativa da HP, né? Ela inverte o sinal. E no final, como você só quer saber quanto teve de retorno, você tira o capital principal, tá? Vou ver se eu consigo compartilhar a HP aqui com vocês. Eu tenho um emulador aqui e a gente vai fazendo junto. Vocês estão conseguindo ver minha HP? Essa minha HP não está Sim, programada, tá? Porque é o emulador. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente faz, a gente limpa a querida HP. A gente faz um FCLX nela. Deixa eu minimizar aqui a tela. Aparece HP ainda para vocês? Esse programa aqui eu não lembro. Olha, sim, tá parecendo HP. ela vai resolver lá, mas não tem que resolver aqui. Então, Tá ligado? ótimo. FCLX. O que que eu disse? Primeiro, vamos lançar um fluxo de R$ 100 no nosso caixa. 100, enter. As taxas que nós temos no primeiro período, 1,10% mais. Ok? Vamos seguindo. Depois eu tenho 3,50% mais. Não esqueçam do porcento, tá, gente? Por favor.
Depois eu tenho o quê? 1% CHS, porque ele foi negativo, por cento, mais. Ele já diminuiu do valor, porque era negativo. Depois nós temos 4,8% mais. Depois eu tenho 5,20 no quinto mês, por cento. Também vou somar. E, por fim, 3,8% mais. Lembra quanto a gente tinha investido no início? R$ 100. Então, eu vou tirar esses R$ 100 da minha soma. Quanto que eu fiquei de retorno? 18,55. Deu para entender? Interessante. Sim, Deu para entender como é o cálculo? É bem mais rápido. verdade. Ficamos aí com a alternativa. Vocês estão vendo a tela do exercício? Não, Tá a na gente tá vendo calculadora. só a Não, calculadora. Ficamos aí com a alternativa B de balão, 18,55. Deu para entender? deu. É difícil? Não, só é diferente. É diferente, né? Parece mais fácil. Parece mais fácil. Sempre que vocês tiverem, gente, que fazer um somatório de taxas, coloquem sempre isso na ideia de vocês. Começa com um valor. Ah, e coloca sempre o valor de 100, porque é um valor redondo, é um número básico. Depois, no final, vocês tiram o valor que vocês aplicaram no primeiro momento, tá? Então, aí, primeira alternativa B, 18,55. Vamos para o próximo slide. Apareceu o segundo? Sim, Então, vamos lá. Um certo investidor aplicou um título de renda fixa com cupons, pagando R$ 977 e recebendo juros e principal conforme a tabela abaixo. Então, ele teve ali 3 anos de recebimento, com o fluxo de caixa que é descrito para vocês. E a pergunta é a seguinte: imaginando os reinvestimentos dos cupons serão feitos a uma taxa mínima de atratividade de 3%, qual será o VPL desta aplicação? Aí tem um monte de conceito interessante da gente poder entender, né? Quando começa a misturar letra com número na matemática, a gente fica meio doido. Então, nós temos 3 conceitos muito importantes na matemática financeira, que uma delas é a TMA, taxa mínima de atratividade, a TIR, que é a taxa interna do retorno, e o VPL, que é o valor presente líquido, que é quando nós trazemos todos os valores à data de agora, tá? Então, o que que a gente sempre, dica de professor, tá? 2 coisas vocês sempre vão precisar calcular. Ou vai ser o VPL, ou vai ser a TIR. Vocês nunca vão calcular a TMA. Por quê? A TMA é um parâmetro. A taxa mínima de atratividade sempre vai ser dada para vocês, porque ela precisa ser comparada. Pensem, às vezes a gente fica meio confuso, mas se a gente for segmentar a palavra, a frase, fica muito claro do que ela traz. Taxa mínima de atratividade. Quer dizer que eu vou investir num projeto, eu vou comprar alguma coisa, e eu tenho um parâmetro, a taxa mínima que me atrai para que eu coloque o meu dinheiro naquele projeto. Então, a TMA sempre vai ser dada. O comparativo, se vai ser viável ou não investir naquele projeto, vem da taxa interna do retorno. Se eu coloco R$ 100 num produto
e espero que ele me retorne 10%, eu espero que ele me retorne R$ 10. Essa é a minha taxa mínima de atratividade. Se eu vou fazer um investimento e ele vai me render 107, aquele investimento não me atrai, porque é só 7% e eu desejava ter 10. Deu para entender o conceito? Gravem isso. VPL e TIR são calculáveis. TMA não é calculável, ela é parâmetro, tá? Teclinha da HP, nós falamos dela na semana passada. Quem calcula VPL? Quem calcula valor presente líquido? A nossa tecla do valor presente é a PV, branca. A tecla do VPL está em cima do PV. Se eu não me engano, ela é laranja. Então, para ativar o VPL, nós clicamos FNPV. É só isso. É o valor presente líquido, tá? Quando nós temos que calcular TIR, taxa interna do retorno, a tecla da TIR é a IRR e ela está exatamente em cima do futuro valor, tá? Ambas teclas são laranjadas. Eu não sei se elas estão em cima ou embaixo. Vou compartilhar HP aqui de novo para eu poder me lembrar. Em cima. Ítalo, nesse. Quem fala, Karina? Ou fala, Tônia? Não sei quem ia falar. Não, tá em cima. É que você me Tá em cima? perguntou. Tá em cima mesmo? Então, tô com a memória boa. Então, é isso aí. TIR é FRR, VPL é FNPV, tá? Calculáveis, TMA vai ser sempre dada porque ele é um parâmetro de comparação para vocês. Então, o valor de face não necessariamente é R$ 1.000, tá? Nesse caso aí, não vai fazer diferença, porque a gente não está calculando current yield nem yield to maturity, tá? Então, nesse caso, o valor de face não faz diferença, tá? Entendi aí sua pergunta, simulando uma LTM, né? Show de bola. Alguém respondeu aqui pra gente, letra C, 79,57. Silvan. Show de bola. Vamos lá calcular essa querida aí, ver se o Silvan acertou. Primeira coisa, falei semana passada, fluxo de caixa é igual ou diferente? As parcelas são iguais ou diferentes? Diferentes. 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 Então eu vou usar quais teclas? Os azuis, né? As azuis. Perfeito. Então, o que está acontecendo aí? Ele está me falando que o investidor comprou um título por R$ 977. Esse título é valor investido. Deixa eu compartilhar de novo a HP com vocês, para que nós possamos fazer o nosso exercício. Fiz o exercício FCLX para limpar minha HP. Show? Eu não sei se vocês têm aí o PDF da aula, mas eu vou falando para vocês. O investidor aplicou, então, R$ 977. Isso é valor presente. Se o dinheiro está saindo do meu investidor, esse valor é Negativo. negativo na HP. Então, é 977 CHS. Onde que eu vou clicar? Se eu vou usar a tecla azul? GCF0. Olha o valor presente aqui. Legal? Ele teve 3 recebimentos de fluxo de caixa. No primeiro ano, R$ 50. Então, é 50 CFJ. Olha o PMT aqui, porque é parcela. No segundo ano, outro fluxo de 50 PMT. No terceiro ano, ele teve um recebimento do principal, mais acrescido de juros de R$ 50, que foi 1.050. GCFJ. E aí o exercício segue. Imaginando que os reinvestimentos dos cupons vão ser feitos a uma taxa mínima de 3%, qual é o VPL? Então, ele ainda está me falando que, desta maneira, o investimento vai trazer uma taxa mínima de atratividade de 3%.
3. Se ele está falando de taxa, qual que é a tecla da taxa? I. E eu estou procurando o quê? VPL. FNPV. Ó, apareceu o resultado. Bem tranquilo. A prova traz esse tipo de exercício, tá, gente? Ela traz. Deu para entender o raciocínio? Silvan, parabéns. Parabéns. Show de bola. Tony respondeu aí pra gente. Professora, Oi, fala. depois que a gente coloca o 977 CHS para virar negativo, aí você aperta direto o CFO ou tem que apertar o F antes? Você precisa apertar o G primeiro, porque o CFO é uma função azul. Você precisa ativar no G primeiro. É 977 CHS G CFJ, CF0. Entendi, obrigado. Para entender? Porque é o fluxo inicial. Sempre que você for ativar as teclas azuis, você clica no G primeiro. Depois você clica na tecla. Mas aí, por exemplo, depois que eu fiz isso, eu posso colocar direto, então, 50 CFJ ou aperto de novo o G, Sempre você 50? precisa ativar o G. Tá, tá. Sempre. Então é igualzinho que a Silva mandou, né? Isso, exatamente. Tá certinho. Obrigado. Então, belezura. Ficamos aí com o exercício, resposta letra C. Tranquilo? Tranquilo, né? Outra aí, boa. Vamos seguir. O investidor tem duas opções de investimento em títulos públicos com alta liquidez e riscos semelhantes para um prazo de 3 anos. Na primeira, ele receberia uma remuneração de 8,5 e na segunda, 4 mais IPCA. Qual é a inflação anual implícita mensurada pelo IPCA prevista pelo mercado para esse prazo e essa inflação se realizando? Qual haverá sido a inflação acumulada do período? Meu Deus, Larissa, tem um monte de coisa. Primeira coisa que a gente precisa entender. Nós estamos falando de dois títulos diferentes. Um de remuneração do tipo nominal e o outro de remuneração real. Por quê? Lembram da fórmula? Juros real é juros nominal mais inflação. Então, dica também de professor. Toda remuneração divulgada por instituição financeira é nominal. É nominal. Ela nunca tem a inflação descontada. Senão, ninguém compra produto de banco. Concorda? Você fala para um cliente que ele ganhou 10 e a inflação foi 8, ele ganhou 2. Ele nunca vai aplicar no papel com você. Então, é sempre nominal, tá? Então, o que que a gente precisa entender aí de fato? Que no primeiro papel, nós temos 8,5 de inflação nominal. A gente não sabe quanto é de juros nominal. Não sei quanto é a inflação nesse primeiro papel de 8,5. No segundo, meu cliente tem ganho real de 4, acima da inflação, porque ele paga IPCA mais, tá? Pode estar falando aí, por exemplo, de uma NTNB, tá? Concordam que uma NTNB é um título híbrido que paga IPCA mais? Show de bola. Ele está perguntando para a gente, de fato, qual é a inflação embutida neste período, tá? O que que a gente vai utilizar? Nesse caso, a fórmula de Fischer, tá? Que ela vai trazer para a gente o seguinte: 1 mais taxa nominal dividido por 1 mais taxa real. Essa é a fórmula de Fischer, subtraída de -1. Então, o que que eu tenho ali de taxa nominal? 8,5. Então, eu vou fazer 1,085. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, lembra de limpar HP sempre. 1,085, ok? Porque era 8,5. Enter 1,040. Divide. 1 menos.
Nossa, deu só esse número? Lembra que eu falei uma coisa para vocês na primeira Entendi. aula? Que sempre que a gente estiver trabalhando com taxa, é para a gente deixar quantas casas na HP pelo menos? 6. 6. Pelo menos. Então é só eu apertar um F6 aqui e ele vai trazer para mim. Larissa, não tem essa taxa, é muito pequena, o que está acontecendo? Nós estamos falando aí de números decimais. E a gente precisa levar isso para porcentagem. O que que eu vou fazer? Simplesmente multiplicar por 100. Então, eu tenho 4,32. Aí, vamos puxar aqui para dar um F2. 4,33 no período. No período de um ano. Nós ficamos com duas opções de resposta. Então, grava aí o 4,33. Ficamos com duas opções de resposta, que são a letra A e a letra C. Qual é a diferença? Onde que está o macete da questão? 4,33 acontece em qual período de tempo? Um ano. Um ano. Um ano. E o exercício está me pedindo no período de 3 anos. Perfeito. O Ítalo já mandou aqui para gente, Tony mandou aqui para gente também. Perfeito. O que que a gente vai fazer? Eu posso simplesmente multiplicar 4,33 vezes 3? Não posso. Por que que a gente não pode fazer esse tipo de multiplicação, gente? Porque nós estamos falando de juros compostos, tá? Se fosse juros simples, você poderia sim fazer esta associação. Como a vida não é um mar de rosas, né? O que que a gente precisa fazer? Aqui entra o primeiro macete da HP programada, tá? Vocês têm a possibilidade de fazer isso de forma mais longa, mais difícil, com uma maior chance de errar, ou a gente tem a possibilidade de usar uma HP programada para fazer uma conversão de taxa. O Tony deu aqui um exemplo para gente de passar isso para número decimal e multiplicar, e dividir por 3, né? Depois multiplicar. Perfeito. O que que a gente tem de macete da HP? Por exemplo, vocês vão usar uma tecla para fazer a conversão, que é a seguinte: nós temos o período de 4,33. Isso é a nossa taxa, concordam? Taxa na HP é a tecla I. Isso acontece em qual período? Um ano. Eu quero em 3 anos. Então, qual é o macete? 4,33i, minha taxa. Qual que é o meu prazo? Um N, porque é um ano. Eu quero em 3 anos. Eu aperto 3 e a tecla R/S de resposta. Vê se a mágica acontece. Vocês sempre podem utilizar dessa maneira. Sempre, tá? Mas o que que acontece? Ó, eu já tinha o 33 aqui. I1 N3 R/S. Por que que a minha HP não deu? Porque ela não está programada. Todo mundo achou o 15,1355? Depois do 3 você coloca qual tecla? R/S, Karina. Show. E o Silvan deu a outra maneira aqui pra gente também, de usar as 5 teclinhas da HP. Também é uma possibilidade de sair a tecla, tá? Essa questão da conversão que vocês vão utilizar para HP programada, uma coisa importante é que N e RS sempre precisam estar no mesmo período, tá? Então, nós utilizamos um ano no N, 3 anos no RS. Se o exercício estivesse perguntando para a gente em dias, nós iríamos usar 30 e 360. Sempre. Senão, ele contabiliza o mesmo período. Se eu coloco
1 no M e 30 no RS, ele vai entender que são 30 anos. Então, eu tenho que sequenciar os períodos, tá? À medida que a gente for seguindo aí, vai facilitando. Então, ficamos aí com a alternativa A. Mais uma. Ó, essa aí eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Um investidor montou uma franquia investindo 1 milhão nos 2 primeiros meses de negócio. Nos anos seguintes, obteve fluxos de caixa apresentados na tabela abaixo, vendendo o negócio no terceiro ano por 1 milhão e 100. Sabendo que a TMA é igual a 7, calcule o VPL do investimento. A gente fez uma muito parecida agora. Muito parecida. Prestem atenção nos períodos, nos valores, tá? 5 minutos. Nem precisa de 5 minutos, né? Foi? Alguma dúvida? Outra dica, gente, é de vocês sempre irem anotando, tá? Vocês vão ficando mais craques em relação a lançar todas as taxas no papel. Acho que fica mais fácil do que na calculadora direto. Vocês vão ter folha na hora da prova, vão ter caneta, então acho que fica mais fácil a gente fazer o esboço antes de lançar na HP, que aí a gente não esquece de nenhum dado. Dúvidas? Vamos lá? Karina mandou aqui, vamos fazer juntos. Karina, deixa eu abrir a HP aqui para nós. Lembrando de limpar ela, FCLX. Vamos lá. Um investidor montou uma franquia de 1 milhão nos 2 primeiros meses investindo 1 milhão nos 2 primeiros meses de negócio. Nos anos seguintes, obteve fluxos de caixas apresentado na tabela abaixo, sendo que no terceiro ano ele vendeu o negócio por 1 milhão e 100 mil reais. Ele tem uma taxa mínima de atratividade de 7%. Qual é o valor presente líquido deste produto hoje? Vamos lá, então. Primeira coisa, fluxo de caixa igual ou diferente? Diferente. Diferente. Então, eu já sei que eu não vou usar a tecla branca de HP, vou usar as teclas azuis. Quanto que ele investiu de cara? 1 milhão. O dinheiro entrou ou saiu? Saiu. Então, é CHS. Se eu vou usar a tecla azul, preciso ativar. Vou lançar isso aqui no valor presente. GPV. Ok? No primeiro Uhum. ano, ele recebeu 50 mil reais. Se ele recebeu, é fluxo positivo. 50 mil GCFJ. Porque foi uma parcela que ele recebeu. No segundo ano, 100 mil. 100 mil, segunda parcela, GPMT. No terceiro ano, além da parcela do negócio, ele vendeu o principal. Então, ele recebeu 110 mil mais 1 milhão e 100.
Então, no terceiro ano, ele tem um fluxo de recebimento de 1.210.000, concordam? GPMT. A taxa mínima do negócio era 7. Se eu estou falando de taxa, eu estou falando de I. Então, 7I, ele está me pedindo VPL. VPL é valor presente líquido. Onde está a tecla do VPL? Em cima do PV. Só que ela é laranja. Então, eu vou apertar o F e o PV. Prontinho. Tá aí o VPL do negócio. Ele tem hoje em lucro o valor de R$ 121.793, aplicados à taxa de 7% de atratividade para ele. Deu para entender? Eu só Querem fico fazer com de uma novo? dúvida. Você pode voltar naquela outra tela do enunciado? Claro. Eu acabei chegando nos mesmos resultados, né? Mas ele, acho que não mudou ainda. Mudou ainda não? E agora? Agora foi. Mudou? É que ele fala aqui, ó, investidor não tô aqui nos 2 primeiros meses do negócio. Isso eu confesso que eu me confundi um Só uma pouquinho. pegadinha mesmo. Eu fiquei meio, putz, será que eu vou ter que fazer mais um? Falei, meu, Só uma vamos. pegadinha. Por que que isso faz diferença, Tony? Porque ele recebeu anualmente. Se ele tivesse recebido mensalmente, isso faria diferença também. Entendi. Mas ele aplicou ao longo do primeiro ano, vamos dizer assim, e ele recebeu só no ano seguinte. Então não faz diferença se ele aplicou no primeiro mês, no último mês. O recebimento veio no outro ano. Mas isso é coisa, pegadinha de prova também, tá? Prestar atenção, gente, quando o fluxo de caixa também for apresentado em meses. Vocês provavelmente vão ter que converter a taxa nesse sentido, tá? Mas deu para entender? Querem que repita na HP o processo ou tá tranquilo? Professora, podemos repetir olhando para essa tela? Pode ser rapidinho mesmo, só para. Claro, eu vou ditando então, você vai lançando aí, tá? Vai ser 1 milhão CHS para entrar Limpa a sua HP negativo. por conta de memória de registro antigo, FCLX. Tá. 1 milhão. 1 milhão é dinheiro que saiu do nosso cliente, então é negativo. CHS é valor que ele investiu, então é PV. Se eu sei que o fluxo de caixa é diferente, vou usar a tecla azul. Então é GPV. Coloca depois do 1 milhão negativo, 50 mil GPV ou GPV 50 mil. Não, é 1 milhão CHS GPV. Que aí você lançou o investimento na HP. Saiu 1 milhão do seu cliente. Agora, os fluxos são positivos porque ele recebeu ao longo do tempo. 50 mil GPMT, porque é parcela. E aí você faz para o segundo fluxo. 100 mil GPMT, igual. Isso. No terceiro ano, ele, além de receber a parcela, vendeu o negócio. Então, você precisa somar os dois valores, que é o de 110.000 mais 1.100.000. Então, o terceiro ano, ele teve de recebimento 1.210.000. 1.210 GPMT. GPMT. Aí agora, sem clicar nada, eu já Aí vou você inserir aperta o no CEP. 7, porque ele está te dando a taxa mínima de atratividade do negócio. E como o 7 é taxa, a tecla de taxa da HP é o I. 7I. Tudo direto. Beleza. E agora você vai perguntar para a HP qual é o valor presente do negócio. O valor presente é o PV. A tecla azul você já usou. Agora você vai usar a tecla laranja. Então você aperta no F e no PV. FNPV.
Tá, deu certo aqui. Deu certo? Patrícia compartilhou aqui com a gente o passo a passo. Obrigado, Paty. Deu certo, Guilherme? Deu. Desculpa aí se eu estiver atrasando o Imagina, pessoal, estou mas aqui para isso. tô meio Pega, pega que correndo. vocês aprendam. Show? Então vamos lá para a próxima. Ó, muito parecida, tá? Essa é a nossa número 4, né? É 4 ou é 5? É 5. Um investidor realizou um projeto cujo custo inicial foi de 6,5 milhões no primeiro ano. Seu fluxo de entradas foi o seguinte: 4 milhões, 3 milhões, 1 milhão. Considerando a TMA de 10, a TIR deste projeto é. Outra dica: quando a gente tem muitos zeros, pode reduzir, tá? Não precisa ficar colocando 6,5 milhões. Pode fazer com um número menor, desde que vocês associem da mesma maneira, tá? Ah, eu vou fazer com 6.500. Então tá, vou fazer com 6.500, com 4.000, com 3.000 e 1.000. O resultado vai ser o mesmo. Só não pode errar a quantidade de zeros, tá? Então é a mesma coisa. Os fluxos de caixa são diferentes. As parcelas são diferentes. Já sei que eu vou ficar quietinho na tecla azul. Quanto meu cliente investiu de cara? 6,5. Então, isso saiu dele. Ao pouco, ao longo dos anos, ele veio recebendo 4 milhões, 3 milhões, 1 milhão. Ele tinha uma taxa de atratividade de 10. Agora, eu não quero valor presente. Eu quero TIR. Eu quero a taxa interna do retorno, tá? Quanto que dá? Tony compartilhou letra D, Andressa letra D, 13,91. Vamos puxar aqui nossa queridona. FCLX, 6.500, CHS, G, CF0. Ok? 4 milhões, G, PMT. 3 milhões, G, PMT. 1 milhão, G, PMT. A minha TIR, não é a TIR, é a TMA, é 10. Eu quero saber a TIR, F, IRR. Ó, 13,91. Beleza. Outra dica também importante para vocês. Se vocês estiverem fazendo um exercício na prova e ele pedir as duas variáveis, as duas calculáveis, tanto TIR quanto VPL, primeiro calcula o VPL. Depois é só clicar na TIR direto. Se vocês calcularem a TIR primeiro, ela não volta no VPL. Aí tem que refazer tudo, tá? É só clicar FNPV, depois FRR. Então, o que que a gente consegue entender deste exercício? A taxa mínima de atratividade do meu cliente era 10. Ele está ganhando 13,91. Ele vai investir nesse projeto? Esse projeto é rentável para ele? Dessa maneira em que ele vai receber esses fluxos de caixa? Vai. Sim. Por isso, gente, que é muito importante também vocês lançarem exatamente o fluxo de caixa que entra, tá? Se vocês fizerem fluxos de caixas de valores diferentes, os resultados vão se alterar, tá? Então, é muito importante vocês lançarem os valores corretinhos. Se a pergunta fosse: esse cliente vai aplicar nesse projeto? Vai. O VPL é positivo para ele. A TIR é acima da TMA. Ele exige no mínimo 10 e está ganhando 13,91. Claro que o nosso cliente vai comprar o nosso projeto. Tá? Deu para entender? Deu para entender, Guilherme, Karina, todo mundo?
Sucesso. Vamos lá para a próxima, então. Mais uma aí, bem facinha. Certo investidor aplicou em um título de renda fixa com cupons, pagando 977 pelo título na data zero, recebendo juros e principal conforme tabela abaixo. Qual é a TIR da aplicação do nosso cliente? Acabamos de fazer, né? Igualzinha. Inclusive, é muito parecida com a primeira que a gente fez. Lá a gente já tinha descoberto o VPL. Agora ele pediu a TIR. Karina, é assim mesmo, tá? Pode ficar tranquila. Aos poucos as coisas vão acontecendo. Tem que fazer bastante exercício. Tony mandou para nós letra D. 5,86. Vamos descobrir se é isso aí mesmo. Deixa eu tirar nessa queridona aqui. Vamos lembrar de limpar ela. FCLX. Quanto que o meu cliente pagou pelo título? 977. Fluxo de caixa é diferente, já sei que vou usar a tecla azul. Como esse dinheiro saiu do bolso dele, CHSGPV. Perfeito? No primeiro ano, ele recebeu R$ 50 de fluxo, GPMT. No segundo ano, R$ 50 de fluxo, GPMT. No terceiro ano, 1.050. O valor reinvestido mais o fluxo do capital, GPMT. Tem TMA? Não. Ele está me perguntando diretamente a TIR. FIRR. Ó, 5,86. Perfeito. 5,86, show de bola. Bem tranquilo, né? Depois que a gente aprende o mecanismo, fica bem tranquilo. Lembrem sempre da dica que eu dei na outra aula para vocês. Lari, por que que eu sempre me preocupo com a PMT? Porque é ela que dita o nosso exercício. Se a PMT é diferente, é tecla azul. Se a PMT é igual, a tecla é branca. Toda a nossa conversão de taxas sai em função da PMT. Se as parcelas estão ao mês, todo mundo sai ao mês. Se a parcela está em ano, todo mundo sai ao ano. Por quê? Porque das variáveis que a gente tem, ela é a irmã mais velha. Ela é a maior, com 3 letrinhas. Tá? Vamos seguir aí no nosso exercício. Silvan tá maravilhoso compartilhando com a gente todos os meios. Vamos voltar. Deixa eu ver se essa é a questão que eu queria compartilhar com você. Essa outra, gente, é uma super questão que eu gosto de compartilhar com os alunos, porque ela vai tratar da perpetuidade da renda. O que é uma coisa que é perpétua? Que ela nunca se acaba. Vamos ver o que a questão traz para gente. Um título perpétuo sem crescimento paga juros anuais de R$ 100. Sabendo que o título foi vendido a mercado a uma taxa de 12%, qual foi o preço negociado? Quando a gente vai falar de perpetuidade da renda, nós temos duas maneiras de calcular. Uma fácil e uma muito mais fácil. Perpetuidade da renda é só fácil de calcular. Qual que é a maneira difícil que eu falo? Que é a fácil para a gente calcular. 5 teclinhas da HP. 5. N, I, PV, PMT, FV. Essa é a maneira que eu acho super difícil e ainda é muito fácil. O que a gente vai lançar? Nós temos 5 tabs. Prazo, taxa, valor presente, parcela e valor futuro. Falei para vocês que sempre que o exercício trouxer para a gente, ele vai nos dar 4 variáveis. E a quinta é a nossa variável que a gente está procurando.
Então, se a gente for utilizar NI, PV, PMT e FV, o que que a gente tem? Qual que é o prazo da perpetuidade? O que que eu coloco na HP quando eu vou fazer um prazo de perpetuidade? Tony e Silvan já responderam letra D aqui pra gente. Como é? Dentre as variáveis aí que a gente tem o prazo, a gente tem a taxa dada no exercício? Sim, Sim, eu tenho a taxa de 12. Eu tenho o valor presente? O valor presente é o que o exercício quer saber, não é? é, Tenho a PMT? Eu tenho a parcelinha? tem. Tenho, que é de R$ 100. Eu tenho o futuro valor? Não. O que que acontece é exatamente, tá falando aí, Andressa, temos a taxa, mas não temos o prazo. O que que é o macete da perpetuidade da renda, gente, para vocês colocarem na HP e calcular de forma difícil? N, IPV, PMT e FV. O N na perpetuidade é sempre uma sequência de números 9, pelo menos 4, tá? Então, o N é 9999 infinito, porque a renda não tem prazo para acabar. A partir de 4 dígitos, a HP entende que isso é para sempre. Beleza? Então, o N é sempre 9. O I a gente já tem, que é 12. O PV é o que eu estou procurando. Eu não sei. A parcela eu tenho, que é de R$ 100. Eu falei para vocês que é a parcela que dita a conversão. A parcela está em qual período? Anual. Bom, Anual. A taxa está ao ano? Sim. Eu preciso também. fazer alguma conversão? Não. E no FV? Qual é o FV da renda perpétua? Nada. Eu não posso colocar zero no FV. Ele pode simplesmente ficar sem nenhum número indicado. Por quê? Se eu coloco que no final a renda é zero e lá no prazo eu coloquei que ela é para sempre, vai dar um erro na HP. Ela vai me perguntar, é para sempre ou no futuro é zero? Deu para entender o raciocínio? A HP fica meio maluca. Então, não precisa colocar FV em perpetuidade de renda. Pode deixar ele simplesmente sem nada. A HP entende que PV e FV sempre vão ser os mesmos. Por quê? Por mais que você retire a parcela, o valor final nunca se altera, porque aquilo dura para sempre. Então fica dessa maneira. Alguém já compartilhou aqui no chat para gente? N 9999 12I, PV não sei, PMT sem, futuro valor sem indicar nada. É só clicar no PV, porque eu estou procurando esta parcela, esse investimento inicial. Essa é a maneira super difícil, super difícil. Qual que é a outra? A dica da professora. Sempre que vocês tiverem perpetuidade de renda, gravem o seguinte. Uma das duas variáveis, o exercício precisa dar para vocês. Ou ele vai dar o valor investido, ou ele vai dar a taxa que foi investida. Uma das duas coisas o exercício sempre precisa fornecer. De posse desses números, vocês clicam no Enter, clica no valor da parcela e no percentual do total. É só isso. Então, é sempre assim: taxa ou valor investido, Enter. Valor da parcela, percentual T. Vamos fazer junto? Ah, Neste caso do exercício, ele deu o valor investido ou a taxa? A taxa. ah, tá. Falou que é 12. Então, é 12, Enter. Qual é o valor da parcela?
100. R$ 100. Percentual T. Ó, deu o mesmo número, graças a Deus. Aí Esse é como é que você fez? 100 o quê? Oi, Karina. Você apertou 12, Enter, 12, 100. Enter. Aí você vai colocar o valor da parcela, 100, Aham. vai em percentual T. Percentual T. Sempre, isso, exatamente. Ah, tá. Aí, ó. Percentual T. Sempre, tá, gente? Sempre, sempre assim. E se vocês quiserem saber se o valor está realmente correto, vocês podem fazer a operação inversa. Agora vocês têm o valor investido. A taxa tem que ser 12, porque foi o que ele me deu anteriormente. 833. Qual que é o valor que dá exato? 0,33, né? Se eu não estou enganada. Isso. Ponto 33. 0,33. Enter. Qual que é o valor da parcela? 100. Percentual T. Ó, deu 12. Ó, que bom, né? Quer dizer que o cálculo está correto. Deu para entender a perpetuidade? Eu acho essa maneira mais fácil de calcular do que M, IPV, TNT, PV. Cada Tá aluno, fácil até de. cada aluno vai entender do que ele achar melhor. Essa eu acho simples, porque vocês vão fazer um cálculo em 15 segundos e vão ganhar uma questão super, super fácil. Grave nisso. Sempre o exercício vai dar ou o valor investido ou a taxa. Entre parcela, percentual T. Sempre. Tá? A parcela, gente, obrigatoriamente também vai ser dada, tá? Não tem como. A parcela precisa estar indicada para vocês. Não tem como. É só clicar no percentual do total que corresponde àquela parcela. É só isso a perpetuidade da renda. Tranquilo? Nem dá pra, acre- Fala, Karina. nem dá pra acreditar que é fácil assim. A perpetuidade da renda é fácil assim. Essa, e vão ter pelo menos umas duas aí, três questões na prova, tá? Algumas vão ser bem diretas assim mesmo. Ou eles vão dar para vocês um custo de oportunidade, vai falar que um estacionamento custa em valor de mercado 1 milhão e gera uma parcela de R$ 30.000. Qual é o percentual que aquele estacionamento gera por mês? É só dividir, tá? É só fazer. Se vocês acharem muito difícil essa questão de lembrar o delta, o percentual T e preferirem ir pelo método das teclas brancas, tudo bem, tá, gente? Não tem problema nenhum. Só não esquece que o prazo é sempre 9 e o futuro valor é sempre sem indicação, não é zero. Porque se vocês colocarem zero, vai aparecer erro na HP. Aí vocês sabem que vocês fizeram alguma coisa errada. Andressa mandou sensacional. Legal, né, Andressa? A gente está aqui para facilitar a vida de vocês, tá, gente? Tem muito jeito difícil de fazer, mas a gente quer facilitar para que vocês não percam tempo na prova, nem se desgastem fazendo, achando que é difícil uma questão que é muito simples. Vamos seguir aqui novamente. Deixa eu ver. Ó, ótimo. Questão de teoria, tá? Que vai envolver aí matemática com letra. Um investidor, ao analisar se investirá em determinado negócio, encontrou um VPL igual a zero. Analisando este indicador, o investidor deve investir no projeto, pois será remunerado à taxa mínima de atratividade. Investir no projeto, pois receberá pelo menos o custo da oportunidade. Não investir no projeto, pois terá retorno nulo. Não investir no projeto, pois terá retorno inferior à taxa mínima de atratividade. O que esse nosso investidor vai fazer? Perfeito. Todo mundo respondendo aí, letra A. Exatamente isso, tá, gente? O VPL igual a zero. O
quer dizer que o nosso investidor vai ser remunerado no mínimo a taxa que lhe atrai minimamente, tá? O VPL 0 traz a TMA a valor presente. Perfeito, letra A. É exatamente isso aí. Número 9. Essa é sensacional. Eu comentei com vocês dela na última aula e trouxe de uma outra maneira para vocês pensarem. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O IPTU de um determinado ano tem o valor total de R$ 6.600 e pode ser pago em 10 parcelas de 660, sendo a primeira parcela paga no ato. Ou, se for à vista, pode ser pago com desconto de 8%. Neste caso, qual é a taxa de juros mensal embutida na operação parcelada? Um monte de número, um monte de coisa meio confuso. O que a gente está dizendo aí? A gente trouxe o exemplo de ser um IPTU, isso poderia ser qualquer outra coisa, tá? Eu acho que eu comentei com vocês que seria a compra de um ar-condicionado, alguma coisa assim. As questões vão se alterando, mas no final das contas vão dizer a mesma coisa. O que esse exercício está trazendo para a gente? Ele quer saber quanto a gente está pagando de juros caso a gente parcele este IPTU aí caríssimo, né? Que é um IPTU de R$ 6.600, é muito caro. Se a gente pagar à vista, é um valor. E se a gente parcelar, qual é o valor da taxa de juros embutida nessa operação? Como que a gente resolve essa questão? Primeira coisa, quem dita o nosso onde a gente vai usar? Se é tecla branca ou tecla azul? Quem dita isso pra gente? Parcelas iguais. As parcelas iguais. Ele me diz que as parcelas são iguais? Sim. 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 Então eu já sei que eu vou usar as 5 teclas da HP. Isso está claro para mim. Eu já sei por onde eu vou começar o exercício. N, I, PV, PMT e FV. Sempre assim. Tony mandou aqui pra gente a letra A ou C, Tony? Silvio, letra C, né? C. Perfeito. Vamos É uma entender pegadinha. o que está acontecendo. Perfeito. Os meninos já perceberam aí que está acontecendo alguma coisa. Tem que ler com calma. Então, as 5 teclas da HP. A minha primeira tecla é a N. Qual é o meu prazo? Eu já defini que eu estou balizada pelas parcelas, ok? E as parcelas estão sendo apresentadas em que prazo? Em 10 meses ser 9, porque pagou uma Meses. manual. Perfeito. As parcelas estão Ah, em meses. Então, o prazo tem que estar em mês e a resposta da taxa também tem que sair ao mês, porque a parcela está ao mês. Então, qual é o meu prazo em N? Dez. Concordam? Que são 10 meses de parcela. Minha próxima variável é a I. Eu sei a taxa? Não, a taxa é o que eu estou procurando. Então, eu vou passar ela. Minha próxima teclinha é a PV, valor presente. Qual é o valor da dívida? 6.600. Não é 6.600. Aí é a primeira pegadinha do exercício. Por que que não é 6.600? Quando eu pago 6.600, ela já tem a taxa de juros embutida. Ah, Larissa, como é que eu sei que tem taxa de juros embutida em 6.600? Porque ele me diz que se eu pagar à vista, eu tenho desconto. Então, a Verdade. dívida não é de 6.600, porque se eu pago à vista eu tenho desconto, então quer dizer que não custa aquilo tudo. O desconto é isso, tá, gente? Quando parece que você está ganhando de fato um desconto, ele está só deixando de te cobrar os juros. Você está pagando o valor real mesmo, tá? Eu gosto de falar na Black Fraud que é a metade do dobro. É isso que a gente paga, tá? É bem isso que a gente paga. Então, o valor presente é o valor com juros
menos o desconto. Que vai dar aí, quanto que vai dar o desconto? Façam aí para mim. Deixa eu pegar aqui na minha HP. 1.300. Quanto que dá, galera? O desconto é de R$ 528. Então, eu tenho 6.660 menos 528. O meu PV é de 6.072. Beleza? Deu para entender o porquê? Agora deu. Show de bola. Perfeito. Então, esse é o meu valor presente. Qual é a minha PMT? 660, que é o valor com juros dividido de 10 vezes. E qual que é o valor no futuro? 6.600. O valor no futuro é zero. Toda dívida no futuro vale zero. Toda dívida, depois que você paga ela, ela acaba. Graças a Deus. Então, depois de 10 meses de parcelas pagas, você vai dever um total de nada. Então, às vezes, fica embutido ali, implícito, as respostas das variáveis. Ah, Larissa, ele não me falou que no futuro o valor é zero. Mas a gente entende que a dívida, depois que ela está paga, ela é zero, tá? Então, essa é a Entendi. primeira coisa. Onde está a segunda pegadinha da prova? Da questão. Deixa eu pegar aqui a HP para gente. E vamos fazer desta maneira. FCLX, eu tenho aqui, então, 10N, o I eu não sei, 6.072. PV, 660. PMT, porque é a parcela que eu vou pagar, tá? Professora, pode voltar só um segundinho? Acho que quando você botou na calculadora já estava no PV. Então a Já, gente então deixa eu zera, voltar. FCLX. coloca 10N, pula o I. Exatamente. 10N, pula o I, 6.072. PV, porque é o seu valor presente, tá? Deixa eu colocar aqui o 10 que eu coloquei. 660. Negativo, porque é a parcela que sai. Eu vou pagar as parcelas, a dívida já está comigo. No futuro, o valor da dívida é zero. E, ó, vamos puxar aqui. 1,54. Tem essa resposta? Tem essa resposta. Ó, eu vou lá e marco a letra D. E perco uma questão. Nossa, mas por que que eu vou perder essa questão? Tem uma palavra que muda o jogo nessa questão. E a prova é assim mesmo, tá, gente? Ela vai dar as duas respostas corretas. Ela gosta disso mesmo. Por que, Lari, que não é a letra D? Logo ali, ele diz pra gente que a primeira parcela vai ser paga no ato. Ou seja, esta parcela é antecipada. Ela é dada em entrada. No momento em que eu decido parcelar, eu já pago a primeira. Entenderam? Quando eu preciso antecipar uma parcela, qual é a tecla da HP? Begin, antes, começo, início. Então, sempre que eu perceber que eu tenho esta questão no enunciado, antes de fazer qualquer coisa, eu vou ativar o gbeg, que é G7. Ó, apareceu o begin aqui. O begin pode ser colocado a qualquer momento da operação, tá? Eu gosto de colocar no início porque a gente não esquece. Percebeu que é parcela de entrada, que é parcela no ato, que é parcela antecipada, é G7. De cara, tá? De cara. É isso que vai acontecer. Sabe quando você vai nas Casas Bahia e compra com entrada 1 mais 24 vezes?
Isso é uma parcela antecipada. Você já dá alguma coisa ali no ato de levar o produto para casa. Então, vamos refazer, ver se o valor muda. FCLX para limpar a minha memória, 10, que é o prazo do parcelamento no N. O I eu estou procurando. O PV 6.072 que eu já descobri é positivo, porque a dívida já é minha. 660 negativo, porque eu vou pagar estas parcelas, então são as parcelas que vão sair do meu bolso. E depois de 10 meses pagando 660, eu vou dever nada. Quanto de imposto tem nisso? Juros, 1,9. Ó, a resposta era outra, né? Deu aí 1,90. Ou seja, letra C. De Repete esse final, por favor, professor. Você colocou C. 10N. Onde você parou, Karina? Não, eu fui até aí, 10N. Aí no presente valor você colocou 6.072 que nós achamos. Isso, na parcela 660 negativa, porque você vai pagar as parcelas, e Uhum. depois de pagar tudo, no futuro você vai dever zero. Então é zero FV. Ah, tá. E aí você está procurando o I, é só clicar no I. Vai dar 1,9. Ótimo. Deu? Obrigada. Deu. Obrigada, viu? Perfeito. Então, gente, tomem cuidado. Ah, Larissa, isso é uma pegadinha? É, é uma pegadinha sim. Mas eu sempre gosto de falar isso, a prova não tem pegadinhas. Ela quer saber se você está prestando atenção no enunciado. E a gente fica tão no automático de falar, ah, já sei fazer isso aqui, é muito rápido. E geralmente tem a resposta errada, tá? Principalmente nos casos de GBEG, de GEND, de valores que são iguais, positivo e negativo. Então, fiquem bastante atentos com isso, tá? Com as palavras que são sinônimas. Parcela antecipada, entrada, parcela paga no ato, é GBEG de cara, beleza? E terminei a questão. Fiz o GBEG, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o GBEG da tela. É só apertar G8, tá? Ó, vou apertar aqui G8, eu apertei F8, né? Coloquei 8 casas decimais. É só apertar o G8 para desativar o begin da tela, tá? Vamos fazer aí mais uma que nós ainda temos tempo. Show de boleta. Um investidor possui um patrimônio de R$ 1 milhão e deseja se aposentar em 15 anos. Ele considera um patrimônio de 3 milhões o suficiente para aposentadoria e terá capacidade de aportar R$ 7.000 mensalmente pelos próximos 15 anos. Qual é a taxa mínima aproximada para que ele alcance o patrimônio ao se aposentar? Show de bola. Primeira coisa, gente, isso não é perpetuidade de renda, tá? Por favor, isso não é renda perpétua. Então, o que que eu vou analisar? Quem que manda no meu exercício? Parcela PMT. Ele pode aportar por mês R$ 7.000. Então, as PMT são idênticas. Já sei que eu estou na teclinha branca, já sei por onde começar. O que que a gente tem? N, I, PV, PMT e FV. As parcelas estão dadas em meses. Ele aporta R$ 7.000 por mês. Quanto de prazo ele vai aportar? 15 anos. Opa, uma está em anos e uma está em meses. Quem manda? A parcela. Então, se a parcela está em meses, eu preciso converter o tempo para meses. Concordam? 15 vezes 12, aí é direto mesmo, tá? Quantos anos tem? Quantos meses tem em 15 anos? São 180 meses. Como que fica o nosso exercício? Show de bola. Guilherme compartilhou aí com a gente o GBag. Top. Valeu, Gui. Como que fica, então, o nosso exercício?
No N, 180. Concordam? No I, não sei. Estou procurando. No valor presente, 1 milhão. Positivo ou negativo esse 1 milhão? Positivo. Negativo. Por que que 1 milhão é negativo? Porque está investido, ele já tem, tá? Esse dinheiro não está na posse do nosso cliente. Já saiu do bolso dele. PMT, 7 mil. Positiva ou negativa? Negativo também? Negativa. A PMT sai do bolso dele todo mês. Ele pode aportar 7 mil. Não tem problema duas variáveis negativas, tá? Ele já investiu 1 milhão e vai continuar investindo mais 7. No futuro, o valor ele quer ter quanto? 3 milhãozinho. Dá para viver, né? Dependendo de onde ele viver, dá, né? Depende do custo de vida. 3 milhões no FV. Eu estou procurando o I. Fala aí quanto que deu o I para mim. Talvez eu fiz errado aqui. Meu I deu 0,21. Quanto, Guilherme? 0,21. Por quê? Tá certo ou tá errado isso aí? Puxa Tá 6 casas certo e decimais. falta uma parte ainda. Puxa 6 casas decimais no seu exercício. Deu 0,21, 29, 23. Isso. Perfeito? E o que que tá acontecendo aí? Tá ao mês ainda e precisa transformar para ano. Perfeito. Tá ao mês. E você precisa levar para o ano. A HP programada vai fazer isso aí para você em 2 segundos. Você já tem a taxa ao mês. Então, você já tem a taxa, você clica no I. Isso aí corresponde a quantos meses? Um mês. Então, é um N. Você quer descobrir em quantos N? 12. 12. 12 RS. Deu? Depois daquela resposta era só clicar 12 RS? Ou 12 faltou algum? RS. Aí foi para 0014180. Não, então você fez alguma coisa errada. Deixa eu abrir a minha HP aqui para fazer junto com você. Ó, FCLX. Tá atrasando. 180 é o N, concordam? Sim. O I eu estou procurando. 1 milhão, meu cliente já tinha investido. Então, CHS, 1 milhão. 7 mil, ele tem a capacidade de aportar todo mês. CHS, PMT. No futuro, ele quer ter 3. Então, 3 milhões. Esses 3 milhões é positivo. FV, quanto que é o I? Deixa eu puxar mais uma casa decimal aqui. 01, 20, 0, 21, 29, 23. Isso é o que o meu cliente precisa ter de retorno ao mês. Beleza? Só que as respostas estão dadas em ano. Então, eu preciso converter para o ano. A minha HP emuladora não está programada. A de vocês está. Então, de posse dessa taxa, isso aqui é taxa. Eu preciso falar para a HP o que que é isso. É só eu clicar no I. Ok? Isso aqui acontece em qual período de tempo? Um mês.
Eu preciso descobrir em quantos meses? 12. 12 RS. Se eu clicar no RS, na minha não vai acontecer nada, porque ela não está programada. Quanto que dá? O Tony mandou, deu 25852. Puxa um F2 aí pra gente, Tony. Professora, mas eu que programei aqui antes da aula, a minha teria que estar indo direto e não está indo também? Sim, sim, deveria. Como quiser a programação, será que eu apertei alguma coisa errada aqui? Não, ela estava funcionando anteriormente na outra programação? Sim, foi tudo normal. E aí eu cheguei naquele valor que você disse que programado já teria ido direto. Exato. Então, zera seu HP, aperta FCLX. Normal, pode zerar. Tá bom, Aí coloca a taxa. 0, 21, 29, 23. tá bom, Aí aperta no I. pronto. Agora um N, Um N, 12 RS. Se ela não te entregar, não está programada mais. Aconteceu alguma coisa aí. 25852. Agora foi. Então eu Deu? que Então foi apertei alguma coisa errado. que você apertou. É, Exatamente. Se a gente voltar no exercício, vamos ver aqui o que que ele traz para gente. Então, deu 12,58,52, né? 12,59, aproximadamente. Vamos ver o que que ele traz aqui para gente. Ah, Lari, não tem 2,59. Olha o que ele diz aqui. Qual é a taxa mínima aproximada para que ele alcance? Se ele aplicar 2,40, ele não chega em 3 milhões. Concordam? Se ele chegar em 2,50, ele não chega nos 3 milhões. Ah, Lari, mas em 2,70 ele chega e ultrapassa. Só que o exercício está me pedindo a taxa Nico, mínima tomar aproximada. banho. Ficamos com a letra A, Já é pra você estar dormindo. 2,60. Perfeito? Deu para entender? Que é a letra A por conta disso? Deu? Pegou, Guilherme? Tranquilo? sim, obrigado. Show. Maravilhoso. Já estamos quase na nossa aula. Show de bola? A próxima é um pouco mais longa, a gente vai fazer na próxima aula, tá? Eu tinha ficado de dar uma curiosidade para vocês no final da aula, que era a de ensinar vocês a calcularem quantos dias vocês já viveram. Lembra disso? Eu falei na outra aula? É, Ainda temos alguns exercícios para fazer, mas eles vão ser mais longos, a gente continua na próxima aula, tá? A partir do número 11, que a gente vai falar de TIR modificada. Tabela price, saque e custo médio ponderado de capital. Como que a gente calcula quantos anos a gente já viveu? Isso é uma curiosidade da HP, tá, gente? Que vocês podem utilizar aí para brincar, enfim, descobrir quantos anos vocês já viveram. Não precisa compartilhar comigo, que eu não vou compartilhar com vocês para não denunciar a minha idade, tá? O que que a gente vai fazer? Primeira coisa, pegar a nossa HP, ela tem as duas teclas de data, tanto a padrão americano quanto a padrão brasileira, tá? A padrão brasileira, dia, mês e ano, e a padrão americana, mês, dia e ano. Ativem a tecla que vocês querem. Eu gosto de trabalhar no padrão brasileiro, tá? Então é só vocês apertarem o G, e se eu não me engano, o padrão brasileiro é o 4. É só vocês olharem aí onde está DMY. Vai Isso ficar mesmo, ativado na professor. tecla da HP. Deu? Apareceu? Sim, é o 4 mesmo. É o 4, então é G4. O que que vocês vão colocar? A data de hoje, exatamente nesse mesmo padrão. Dia, ponto, mês e ano. Hoje é dia 12.03/2024. Desse jeito.
Aperta Enter e coloca a data do seu aniversário, da mesma maneira. Dia, ponto, mês e ano. Agora vocês vão apertar a tecla G e procurar a tecla EEX, que é a delta DYS. Depois do nosso aniversário é Enter. Depois do aniversário de vocês é G, é, EEX, essa aqui, ó. O Essa valor, resposta aqui já são os dias. o valor que aparece na HP é positivo ou negativo? Negativo. Por que que é negativo? Negativo. Porque já foi. Porque já aconteceu. São dias que vocês já viveram. É uma data passada. Daí, para vocês saberem mais ou menos quantos dias vocês já viveram. Hum. Karina. Triste, hein? Ai, ai. E tem uma É. outra curiosidade que a HP faz para a gente também com as datas. É que, por exemplo, se você comprar um curso hoje e quiser saber em qual dia da semana ele vence, a HP também te indica isso, tá? De 1 a 7, ela também vai te indicar. Como que a gente, Interessante. como que a gente entende isso? Primeira coisa, você vai colocar a data atual. Limpa HP, tá, gente? É FCLX, limpa HP. Eu comprei um curso hoje e ele vai vencer daqui 45 dias. Que dia da semana é esse? Ele vai te mostrar exatamente o dia e o dia da semana. Limpa aí e coloca a data de hoje, no mesmo padrão, tá? 12.03/2024. Aí aperta no Enter. Digita o prazo do vencimento. Por exemplo, 45. É daqui 45 dias. E aí vocês apertam GCHS. Embaixo do CHS tem um negócio escrito Date. Fala pra Ó, mim que 26 do 4. aparece aí que eu não sei. Quinta-feira, é isso? 26 Que do dia que 4 de aparece? 2024? Não ouvi, fala pra mim de novo. 26 do 4 de 2024 e um 5 na frente, é isso? 26/4/2024. Professora, também você pode saber o dia que você nasceu, o dia da semana. Só colocar a sua data de nascimento e colocar 0, G, aquele negócio que você estava falando. Aí Exato, aparece o dia que você nasceu. exatamente. O número 5 representa o dia da semana, tá? O número 1 é segunda-feira, o número 7 é domingo. Bem, bem padrão mesmo. Então, esse título aí venceria Hum, numa 26. sexta-feira? Isso. Que dia que vai dar da semana? Fala pra mim de novo. Sexta-feira, 26 de abril. 26 de isso aí. abril. Ó, é sexta-feira mesmo. Dá uma conferida aí no calendário. Sexta-feira, 26 de abril. Interessante. É só curiosidade mesmo. Isso não cai na prova, não, tá, gente? É só curiosidade pra vocês verem quanto a HP é rica de recursos. E só, ai, meu Deus, que dia tô sem calendário. Se você souber olhar, você consegue ver a data ali na própria calculadora. Tinha que ter uma questão com isso Interessante. aí. O quê? Tinha que ter uma questão com isso. Essa é muito simples, né? Descobrir a data. Essa é bem legal. As pessoas, quando elas vão descobrir, nossa, eu já vivi 10.000 dias. E a gente não tem Não, ideia, né? Como- Quanto tempo já passou, né? verdade. Show de bola. Deu para entender a aula de hoje?
Deu para pegar alguns macetes de HP. Silvan, obrigada pela contribuição. Karina, sempre participativa com a gente. Guilherme também. Espero ver as carinhas de vocês futuramente. Eu não sei porque vocês ficam com vergonha de abrir as câmeras. E Só como é que está levando. indo o estudo em geral? Fala para mim. Estão conseguindo acompanhar? Não estão? Mais ou menos. Tô Tava entrando indo em bem. dia agora. Desculpa, Karine. Ó, o Guilherme apareceu. Não, mas eu tô mais ou menos igual o Guilherme também. Eu tô entrando em dias agora. Legal. Não percam o foco, tá, galera? Manter focado é o mais difícil de todos, assim, vai ser o maior desafio de vocês. O de Professor, Silvan também apareceu. eu tô correndo atrás A aí para ficar em Clarice, dia, né? E, legal. e assim, ó, acabei o módulo 1. Então, Aham, para a próxima aula, o ideal seria ver todo o curso da HP 12C, mais o módulo 2 inteiro, para ficar em isso é dia. legal. Seria Na isso, né? próxima aula a gente já vai entrar em conceito de renda fixa, né? Tá. Que aí a gente vai começar a falar de CDB, letra, enfim, todos esses papéis aí que a gente tem de mercado que entregam rendas fixas, sejam elas pós, pré-fixadas ou híbridas. Então, é bastante importante. Essa questão de acompanhar o conteúdo, Guilherme, faz sentido, porque às vezes você não chega perdido na aula. Às vezes o professor está falando de renda fixa e você ainda está lá na economia. Então, às vezes, você não consegue acompanhar o ritmo da aula ao vivo, entendeu? Então, é por isso que é bastante importante vocês irem deixando o mais próximo possível da data da aula do professor, com o tema da aula dele, para que você. O ideal dos mundos é vocês se adiantarem às nossas aulas. Você fala, professor, eu vi isso aqui na aula passada, você pode me ajudar com essa dúvida? Não que vocês não possam trazer as dúvidas futuramente, mas quando a gente se adianta, a gente facilita para vocês. Nós vamos responder em qualquer tempo, a qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas a gente corre na frente, literalmente, a gente se adianta nesse sentido. Então, o ideal é isso aí. Lobo compartilhou com a gente que ele foi ruim em fundos de investimento. Inclusive, Lobo, teve uma resolução nova de fundos de investimento, tá? A gente vai ficar aí bastante focado na resolução nova, que foi a 555, né? E agora já está aí bem atualizada. A gente vê fundos de investimento de uma forma mais geral, claro, porque tem a certificação de fundos exclusivamente, que é a CGA e a CGE, né? Só a resolução de fundo de investimento hoje deve ter umas 150 páginas. Então, assim, a gente vê para entender o que é um tipo de fundo, tipo de tributação, tipo de investidor para cada fundo, mas não fica com medo não que vai dar certo, tá? No geral é isso, a gente ainda está numa parte mais simples da matéria. Agora, com a introdução da HP e da renda fixa, começam a ter. A HP tem gente que ama, tem gente que odeia, mas é a questão de aprender a lidar com a calculadora. Porque, foi o que eu falei para vocês na outra aula, não é a calculadora que é difícil, é interpretar o que o exercício quer. Somar um mais um, fazer uma divisão, um cálculo de porcentagem, é simples. A gente precisa entender como lançar isso na HP, porque ela vai fazer absolutamente tudo para nós, tá? E Sim. aí, à É medida que a dificuldade. matéria vai passando, o conteúdo vai se acumulando, as siglas vão se acumulando. A hora que a gente entrar agora na renda fixa, é CDB, é LCA, é CRI, é CRA, é não sei mais o que. E quem emite, e tributação que é diferente, a gente vai entrar nos títulos públicos federais, é LTN, NTNB, NTNC. Então, as siglas começam a ficar meio embaralhadas na nossa cabeça. Então, é importante que vocês irem seguindo o conteúdo. Mais uma outra dica também: só avancem quando vocês se sentirem confiantes no conteúdo anterior. Não adianta você pular o conteúdo com a dúvida do anterior. Vocês não vão conseguir desenvolver a matéria. E a matéria, do jeito que ela é dividida, ela realmente faz sentido. Então, se você vem com dúvida do módulo anterior, você não pega o próximo módulo. Não adianta. Ó, ainda não entendi isso aqui, vou voltar. Técnica de estudo. Dá aula para você mesmo. Porque quando a gente fala, a gente tem uma boca e dois ouvidos.
A gente escuta melhor. Então, à medida que você vai dando aula para você mesmo, isso aqui apresenta para alguém, apresenta para o computador, para você entender o que que você sabe falar, o que que você não sabe falar. Foi assim que eu entendi que eu sabia dar aula, que eu sabia passar um conhecimento, que não é fácil. Às vezes a gente tem N casos aí para falar de professores que eram espetaculares em conhecimento e não sabiam passar. Às vezes o cara fala muito difícil, quer, né, inventar palavra demais. E às vezes a gente tem professores que nem tinham tanto conhecimento assim, ensinavam de uma forma muito simplificada. Então, deem aulas para vocês na linguagem que vocês entendam. Nós, professores, vamos falar cada um a uma maneira, mas vocês é que precisam entender quando aquilo fez sentido na cabeça de falar, agora eu sei o que que é isso. Pode me perguntar que agora eu sei responder, tá? Fala, a Clarice, fala comigo. Nem sei se eu tô pronunciando seu nome corretamente. Não, tá certinho. Então, boa noite, né? Boa Minha noite. dúvida, primeiramente, é que eu queria saber se a gente tem acesso a esses slides que você passou hoje, Uhum, tem, antecipado. A tem sim. gente tá lá no curso mesmo, nos Tá, módulos? tá lá. Uhum. Ah, tá, porque hoje é meu primeiro dia e eu fiquei meio Seja confusa. bem-vinda. Seja bem-vinda. Veja as aulas anteriores. Se tiver alguma dúvida, compartilha lá no grupo com a gente. Não tem problema. Se ficar com muita vergonha, pode mandar no particular, apesar da gente não gostar, porque às vezes a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa que também está com vergonha de perguntar. E Uhum. não existe dúvida boba, não existe pergunta boba, não tem nada disso. A gente está aqui para auxiliar vocês, para que vocês saiam de fato confiantes para fazer a prova. Que, como você ainda está chegando agora, o maior incentivador que eu digo para os alunos de fazer prova é o preço que ela custa. Então, assim, é para fazer uma prova e passar. E ainda ser reembolsado por ela, pela instituição financeira que vocês aí estiverem vinculados ou futuramente irão se vincular. Então, conta com a gente, comigo, com o Felipe, não sei quais outros professores vocês já tiveram contato, mas a gente vai estar sempre aqui para auxiliar vocês. Vocês têm acesso a todo o material de aulas gravadas, tanto essas ao vivo que ficam gravadas, quanto as aulas gravadas pelo Felipe, toda a resolução de exercício. Se alguma coisa não tiver ficado clara, pode mandar, professora, repete para mim, faz comigo, até falar, ó, agora eu sei fazer sozinho. Show? A gente tá aqui é pra andar de mão dada. Ninguém literalmente solta a mão de ninguém até todo mundo passar nesse negócio. Beleza, obrigada, Pro. Show? Tranquilo, minha galera? Sábado a gente tem um encontro de novo, né? Sábado, 9 da manhã, vamos todo mundo tomar café junto. Tranquilo. Obrigado pela paciência aí, pessoal. Imagina, Atrapalhei a aula hoje. precisando, estamos aqui Valeu. para isso. Valeu, gente. Boa noite, hein? Boa Galera, bom noite. descanso, beijo, até sábado. Tchau, tchau.